Acho que o filme parte de um conceito de uma ideia inicialmente, né? Então tem que ter um autor. Esse autor, ele tem uma ideia. Essa ideia, ela não necessita vir originalmente do diretor, do roteirista. Pode vir do produtor. Essa ideia pode vir de qualquer membro dessa equipe que proponha isso a um produtor. Então ela vai chegar com essa ideia para um produtor, ou para um roteirista, ou para um diretor. Falar, tem uma ideia de fazer um filme nesse sentido. Se a pessoa não tiver interesse ou capacidade de desenvolver essa ideia, porque tem que desenvolver essa ideia, né? Aí ele vai chamar outra pessoa para desenvolver essa ideia. Então ele vai chamar um produtor, por exemplo, que é o meu caso. E aí eu vou procurar os recursos humanos necessários para desenvolver esse projeto, caso eu tenha interesse em desenvolver esse projeto, né? Então, vou lá e desenvolvo essa ideia. A gente começa a desenvolver essa proposta como qualquer outro projeto que for iniciar na sua vida, né? Você vai pensar em como aquilo ali pode ser desenvolvido. Eu faço cinema como uma forma de expressão, primeiro, né? Antes de qualquer coisa. Eu comecei a fazer cinema através da atuação. Principalmente porque é uma forma que eu encontrei para poder me expressar. Posso dizer que o cinema e a atuação foram caminhos de canalizaram aí algumas inquietações internas, né? Canalizaram para o externo. Eu acho que o cinema funciona muito isso, né? Mas a importância do cinema como produto cultural é inegável, né? O cinema atinge todas as camadas da alma da gente, sabe? Ele tem música, ele tem teatro, ele tem circo, ele tem tudo, ele tem dança. Então eu acho assim, eu sou apaixonado por cinema. Eu digo que eu não entendo mesmo. E nem faço questão de entender porque eu acho muito difícil. Mas eu acho a importância do cinema foda, fundamental. Ligar o teatro à possibilidade da expressão pelas formas e por tudo que for gestos, ruídos, cores, plasticidades, é devolvê-lo à sua destinação primitiva, é recolocá-lo em seu aspecto religioso e metafísico, é reconciliá-lo com o universo. Atividades produzidas em escala industrial dentro do espaço escolar, contraposta pelo cinema, pela lente que olha a produção dessa mercadoria. Existe uma ideia equivocada das pessoas acharem que se faz filme no mundo com dinheiro privado. Não vou acertar aqui uma porcentagem exata, mas maior parte dos filmes produzidos no mundo são feitos com dinheiro público. Através de um apoio e incentivo a um mercado que tem um potencial gigantesco e que só cresce ao redor do mundo. Agora, durante a pandemia, cresceu ainda mais e esse poder foi mudando
Agora as plataformas de streaming têm cada vez mais poder, né, de produção, já que as pessoas estão em casa, elas não vão mais para a sala de cinema, elas estão assistindo tudo de casa. E o streaming, ele mudou a forma de assistir, né? Você agora consegue pagar uma mensalidade e ter uma variedade de filmes para poder assistir. E até por isso que existe uma necessidade de regulamentação do on-demand, que no Brasil anda a passos curtíssimos. E ainda não se tem uma decisão sobre como taxar ou lidar com as plataformas internacionais de on-demand. Trabalhar com cinema é muito bom, cansativo, né? Porque a gente está falando aí às vezes de diárias de 12 horas, 10 horas seguidas, né? Com apenas 1 hora de almoço, assim que é estabelecido. Estabelecida a nossa carga horária de trabalho, ou trabalhar nesse sentido, né? Realmente de botar a mão na massa, mas ver um produto, ver um filme, uma obra acontecendo, né, o seu desenvolvimento, a sua produção, para depois você ver ela finalizada, depois de um processo muito comprido, é muito interessante, por conta de você saber que passou por todo um processo, né, para se constituir ali. Eu já estive envolvido com cinema em Goiás, por exemplo. Quando nós inauguramos no governo Santilo o Cine Cultura, eu era superintendente do Cine Cultura, quer dizer, eu fui o primeiro responsável-chefe pelo Cine Cultura. Eu tinha como meu diretor de lá o Antônio Segatti, que é um cara do ramo, da área, né? Depois eu fui para o Goiânia Ouro e ajudei a gerenciar, junto com o Itamar, o cine de lá, o cinema de lá, eram filmes todos os dias, etc. e tal. Eu comecei a fazer cinema em 2009, de lá pra cá eu passei por mais de 20 sets, de curta-metragem, de longa, de média-metragem, e a dilatação do tempo, ela é muito importante pra gente saber de que forma que a gente vai trabalhar aquele roteiro que a gente tem na mão, assim, porque essa arqueologia, ela requer tempo, mas não tempo assim, nossa, eu preciso ter 2 meses para estudar essa personagem. Requer um tempo mesmo de dedicação. Então, às vezes, se você está conciliando esse trabalho junto com algum outro, isso pode dificultar um pouco esse processo de você entrar naquilo que você precisa para descobrir quem é aquela pessoa. Vamos dizer que a pessoa tem uma ideia e já chega até mim e ela quer desenvolver esse projeto. Eu vou começar a entender quais são as melhores formas de conseguir recursos para esse projeto, para desenvolvimento dele ainda. Então existem laboratórios internacionais, nacionais, para desenvolvimento de projetos. Você escreve seu projeto e você vai até esse laboratório. Tem um aqui em Goiás, que é o Icuman Lab, feito pela Abdala, que é um puta de um laboratório muito bom. E você desenvolve seu projeto, você se encontra com roteiristas, com produtores, com diretores, com pessoas que vão olhar a sua ideia e vão falar assim, a melhor forma de você caminhar é essa. Lógico que você não precisa ir para um laboratório para desenvolver, você pode fazer isso sozinho em casa e você ter essa ideia de desenvolver. E aí, vamos dizer que você é um roteiro sobre determinado assunto e você conhece alguém que domina aquele assunto. Vamos dizer que é sobre jiu-jitsu. Então é melhor eu conversar com pessoas do jiu-jitsu para me ajudar a desenvolver, porque talvez eu nem saiba o nome dos golpes e por aí vai. Então eu vou chamar pessoas que estão ao redor desse projeto e que possam auxiliar no desenvolvimento dele. Caso a pessoa que me apresentou a ideia seja a roteirista do projeto. Se não, eu vou ter que chamar um roteirista para escrever esse projeto. Um diretor roteirista, ou um roteirista que não seja diretor, enfim. Com esse projeto desenvolvido inicialmente, com uma sinopse desenvolvida, um argumento desenvolvido, se for uma ficção, um roteiro desenvolvido, eu vou começar a procurar recurso. E aí cada tipo de projeto possui uma janela melhor para um tipo de recurso. Isso, né? A visão que a gente impõe em uma produção artística diz muito sobre a gente. Por mais que às vezes a gente esteja fazendo algum produto que talvez seja mais comercial, enfim, que tenha outros tipos de influências, a gente sempre acaba imprimindo sobre a gente ali. O trabalho de atriz, ele diz muito sobre as nossas próprias memórias, e eu não digo memórias emocionais, afetivas, um pouco também, mas eu digo memórias corporais principalmente, porque o ator ou a atriz, eles precisam estar sempre atentos.
É o olhar para o outro, olhar para o mundo, que faz com que a gente tenha repertório. E quanto mais vasto o nosso repertório, melhor eu vou poder proporcionar a alguma personagem que seja completamente distinta de mim algo para ser utilizado. Durante o meu tempo observando cinema em Goiás, eu acho que ele obviamente foi para frente, seguiu, né? Não tem como andar para trás. Eu acho que a coisa do longa-metragem que a gente não conseguiu acompanhar o John Benny dos anos 70, que fazia longas-metragens assim, eu não sei de que maneira ele fazia, né? Deve ser altamente sacrificante para ele naquela época, mas fazia longas-metragens interessantes com artistas de renome nacional. A indústria do cinema é uma indústria cara, e eu acho que ainda falta um entendimento sobre os governantes, sobre entender do que se trata a produção audiovisual enquanto indústria, porque ela realmente é uma indústria e ela requer mais recursos. E é uma pena que ela foi agora completamente sucateada com esse novo governo, porque até 2016 estava tudo muito bem, de 2016 a 2018 as coisas degringolam bastante, mas com a entrada do Bolsonaro no poder tudo acaba, nada anda mais. Cinemática e imagem de corpos produzidos como aparelhos, para funcionar como aparelhos. Aqui no estado de Goiás, há pouco tempo atrás, começou nos editais a ter recurso para desenvolvimento de roteiro, o que é extremamente interessante, porque até então o roteirista, que é o cara que cria a ideia, era super mal pago nessa cadeia da produção independente, né? Porque não existia ele trabalhava muito tempo e o que ele recebia em troca disso era muito pouco. Agora, com essa grana para desenvolvimento específico, ele acaba recebendo um valor mais justo do trabalho dele, vamos dizer dessa maneira. E aí depois você pode também escrever um projeto sem ter nenhum real, né? Você vira pro roteirista e fala, então continua com a ideia aí, vai escrevendo que eu vou procurar algum lugar para conseguir grana para filmar isso aí. E aí você vai tentar nos editais municipais, ou nos editais estaduais, ou nos editais federais, cada um com as suas especificidades, cada um com a sua forma de conseguir aprovar esse projeto ali dentro. Ainda assim, você pode procurar fundos internacionais, residências internacionais, que possam te dar recursos para executar a obra. Agora, isso tendo como ideia a primeira janela, a sala de cinema, porque a primeira janela pode ser também a TV. Quando os bandeirantes chegaram aqui, né, começaram a criar suas primeiras colônias, né, e toda a construção do homem caipira, e tudo isso que vai se desenvolvendo após disso, né, como que essa corporeidade foi sendo construída. E aí eu acho que o cinema, o fazer cinema aqui em Goiás, ele está atrelado diretamente a isso, né, a como pensar e a como falar sobre esses corpos, né, como criar discursos que nos representem, uma vez que o cinema e o audiovisual, de uma forma geral, ele está concentrado no Sudeste, e eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala sobre produzir em Goiás, né, em pensar a corporeidade. E eu faço muito da seguinte forma. Primeiro eu recebo o roteiro, então é feita uma leitura branca em cima daquele roteiro, onde eu vou completamente livre, eu não vou pensar em nada, eu vou só ler para que eu possa entender do que se trata aquela história. Não tem lápis na minha mão, não tem nada. E depois disso, eu vou tentando fazer outras leituras para entender de fato quem é essa personagem. E aí entra, né, todo o trabalho, né? Vem o trabalho escrito, né? Vem o trabalho de você fazer uma construção, né? A gênese da personagem. E depois vem todo um trabalho de eu faço essa investigação de criar caixas, né, para as personagens. Então, eu tenho a caixa da personagem do momento que eu tô trabalhando. E nessa caixa eu vou colocando todos os elementos que dialogam com essa minha personagem. Então, se essa minha personagem, ela
ela é uma mulher que mora no interior e que tem muita afeição, muita coisa com alimento, com comida, eu vou tentar ao máximo descobrir quais são os gostos, o que que ela come, o que que ela gosta de fazer. Então eu guardo, às vezes, uma xícarazinha de café, que é a xícara de café que a avó dela deu pra ela, e essa xícara tem um valor afetivo muito grande pra ela. E às vezes, em determinado momento, em alguma cena, ela vai estar com essa xícara, e ela vai usar essa xícara. E isso diz muito a respeito dela. E isso tá no não dito. Isso tá no que foi internalizado, aquilo que foi sentido da personagem. Então, o processo ele vai... É igual um diamante, assim, né? Você vai lapidando, você pega o diamante bruto, que é o roteiro, a primeira vez que você lê, e depois você vai lapidando e vai descobrindo as camadas, vai entrando naquilo. E aí eu pego o projeto e vou falar com os canais de TV. E os canais de TV possuem recursos, não só recursos próprios, mas também recursos que a União, que o Estado fornece, o Estado brasileiro, né, que a União fornece a eles, para que eles possam licenciar obras com esse recurso. Mas o interessante é que com esse valor de licenciamento você consegue produzir. Porque o licenciamento é você comprar os direitos de exibir a obra durante um ano, vamos assim dizer. Mas com os recursos providos pelo Estado, pela União, você consegue produzir o filme, ele pertence a você e aquele canal de TV vai ter direito à primeira exibição daquela obra exclusiva deles, já que foi através deles que você conseguiu o recurso para a produção da obra. Enquanto ator, enquanto pesquisador, enquanto produtor também, né, eu dou muito valor nisso, em como a gente consegue imprimir essa corporeidade. E não que a gente tenha definido o que é essa corporeidade goiana, né, mas, e aí também faz parte desse processo de poder entender qual é essa corporeidade, né, de onde ela vem, para onde ela vai, né, como ela surge. A gente está falando de uma população que, no geral, ela é formada por diversas influências, né? Influências indígenas, influências africanas, influências europeias, né? Tudo vai se concentrando aqui na formação do que a gente entende por Estado brasileiro. E é uma coisa muito complexa, de fato, para a gente poder entender, né? Mas é lógico que o cinema aqui cresceu pra caramba, sabe? Esses jovens que começaram nos anos 80 e 90 para cá, e a molecada de hoje, eu tenho visto coisas maravilhosas, sabe? Feitas pelo cinema local. Eu entendo pouquíssimo de cinema, eu sou um retardado nesse assunto, mas o que eu vejo é muito interessante. Você está dentro de um lugar com vários figurinos. E o cinema tem isso, né? De criar coisas, de transformar. Como é que você vê esse corpo poético, cinemático que o cinema produz, que o cinema permite, de expandir a imaginação, a criação? Você tem que fazer essa pergunta só aí, cara. Como é que eu vejo o corpo no cinema? Existe uma pedagogia do cinema que desbancou certas ideias e estabeleceu clichês psíquicos sobre a corporeidade e a psique humanas depois da experiência dos campos de concentração. Tal como atravessar um rio pisando de pedra em pedra, os nossos pensamentos devem aprender agora a conectar os fatos para poderem criar as imagens de sucessão de imagens. Mas o mundo contemporâneo se tornou uma civilização de imagens clichê. E dentro do campo da educação física, nos dias de hoje, aparece cada vez mais a exigência para se pensar o já pensado. Mesmo os que começam a se desfazer dos sistemas de ações, percepções e afetos que o nutria até então. Tal como no cinema, a educação física precisa produzir imagens que não sejam clichês,
ou que não se tornem um clichê. Bom, o corpo que atua, que prepara, que trabalha, o corpo que trabalha num set, eu acho que tanto que trabalha no set na parte técnica, ou você está trabalhando ali como um ator, tem que ser um corpo consciente do espaço, né? A gente está falando de... Bom, no caso da área técnica, a gente está falando de pessoas se movimentando, né, o tempo todo, de forma muito rápida, a gente está falando de equipamento. Então, essa consciência, ela precisa existir. A consciência do espaço que você está, a consciência com as coisas que você está lidando ali. E como ator, esse corpo, ele tem que ser assim, de uma consciência muito, quase que extrema. Porque quando a gente pensa no teatro, a gente vai pensar num corpo que ele se expande, né? Que ele é largo, assim, porque fica um palco. A gente pensa num teatro mais clássico. Então, os movimentos precisam ser grandes. Então, no cinema, como a gente vai fazendo os recortes, né? O diretor ali, ele vai mostrando o que ele quer mostrar, e da forma como ele quer mostrar. Então, ele pode mostrar mais longe ou mais perto. Então, esse corpo, ele precisa diminuir e aumentar ali, fazer uma sintonia fina junto com a imagem de como vai ser esse movimento. E para você fazer esse movimento, a consciência do corpo, a consciência do espaço, né, desse corpo dentro desse espaço, tem que ser uma consciência muito hábil. Eu trabalhei em vários filmes que a molecada daqui de Goiânia me chama para trabalhar, sabe? Gente daqui me chama, mas eu já aviso logo que eu não sou ator. Eu gaguejo, eu tropeço nas palavras. Mas mesmo assim eu tenho trabalhado alguns curta-metragens aqui de Goiânia muito engraçados e muito interessantes. Eu não sei porque que me chamam, mas me chamam e eu vou, né? Eu sou facinho. O cinema afeta o esquema sensório-motor. Seja na voz, seja no corpo, mas para isso eu preciso de repertório. Para isso eu preciso estar sempre atenta. Por exemplo, se eu estou assistindo uma notícia na televisão e aquilo me choca muito, aquilo dói muito em mim, eu preciso descobrir aonde que dói, aonde no meu corpo que aquilo marca, sabe? É no peito que eu sinto, é algum músculo do rosto que começa a contrair e me leva ao choro. E aí, com a técnica, você descobre quais são os músculos, quais são os lugares dos sentimentos. Eu descubro que a dor, ela fica aqui em mim. E eu preciso saber como acionar isso. Então, o corpo, ele é, de fato, talvez a coisa mais importante, se não mais importante na atuação, uma das mais, assim. Não, mas aí é infinito o corpo no cinema. O corpo no cinema, ele é tudo. O corpo no cinema, ele não é nada. Porque a gente, quando está produzindo uma obra audiovisual, a gente está trabalhando com emoção, né? Como preparador de elenco, eu acredito que uma das principais situações é o seu corpo e a sua espacialidade, perceber o corpo e a espacialidade do outro, né? Porque quando você está falando de preparar, você está falando de desenvolver personagens juntamente com os atores que vão estar ali de frente à câmera, mas é um trabalho que ele é em conjunto. Então, esses corpos, eles precisam se perceber, né? E quando eu digo esses corpos precisam se perceber, não necessariamente estou falando de um exercício que exija contato físico, né? O corpo, a corporeidade, ela vai além disso, né? Ela expande, né? Por mais que eu preze muito a técnica e goste e sei que preciso estudar,
Eu ainda sou uma atriz do campo muito intuitivo, uma atriz muito da intuição, que trabalha com a intuição, trabalha com as sensações, para trazer, sabe? Para trazer pro corpo, para trazer pra personagem. E aí depois de todo esse estudo, né, de entender quem é, de fazer essa arqueologia, depois, lá pelo fim, assim, a última das coisas, assim, talvez antes de pisar no set, eu vou pegar o texto. Porque eu já entendi o que essa personagem vive. Então o texto, ele vem depois apenas como uma obrigação. Quando a gente está trabalhando no cinema, com o corpo, a gente está trabalhando com a emoção, né? E a forma como o corpo expressa algo para reverberar outra coisa em quem está vendo aquele corpo, né? Porque se ninguém vê aquilo, ele nada produziu, né? Talvez ele tenha produzido ali dentro da produção, né? E aí você me leva em outro lugar, que é... Não é o corpo no cinema, né? O corpo reverbera, o corpo é potente. O corpo, ele é transformador. E eu acho que o cinema, como elemento de transformação, ele é um elemento de transformação humano, né? De percepção do outro, de você se enxergar no outro, de você perceber a ação do outro e perceber até que você não é aquilo que está vendo, e sim o contrário daquilo que está vendo. Então, o cinema, ele é capaz de reverberar a percepção das pessoas em si mesmas, mas também numa perspectiva de sociedade, de comunidade. Então, no teatro a gente fala, né, que a energia de uma cena ela pode contaminar e influenciar uma sala inteira, né, o público inteiro, né, essa esfera de energia. E não é nenhuma coisa, a gente não está falando de nenhuma coisa de mágica ou espiritual, não é nesse sentido, né? Mas antes já foi feito toda uma gênese, toda uma decupagem. Eu abri todos os espaços possíveis, porque para atuar você precisa abrir os espaços no seu corpo. Você precisa estar neutro, você precisa estar enraizado, como diz uma atriz que eu amo muito e com quem eu tenho aprendido muito, que é a Gilda Nomassi. A gente precisa estar enraizado, porque é pela raiz que descem as coisas e sobem as outras que precisam subir. Então o estado de presença do ator, ele necessita desse enraizamento. Então eu preciso dos meus pés no chão para que ele seja feito. As lentes de uma perspectiva que entende as subjetividades enquanto produto humano. Enfim, o teatro vai evocar catarse que pode levar a gente por esses lugares, mas quando a gente fala de expandir essa energia, a gente está falando realmente de como que a maneira como a gente trabalha o nosso corpo, trabalha a nossa voz, né? E a gente também está falando de voz, como ela influencia no outro, que o outro pode estar muito próximo ou pode estar longe, né? Como que a gente consegue imprimir essa impressão corporal e essa impressão corporal vai movimentar o corpo do outro, né? Mesmo você não tendo contato. E tudo depende muito, assim, do processo em si, porque depende se eu vou ter um preparador de elenco, e eu adoro trabalhos que tem preparação de elenco. Eu acho que sempre potencializa muito o trabalho, assim, justamente porque os preparadores geralmente eles vêm muito forte nessa relação com o corpo e dificilmente não colocam texto, né? Então, assim, você aprende o quanto que é importante, é fundante você ter esse trabalho de corpo. E na preparação de elenco isso acontece muito fortemente. E aí não é só o fazer cinema na frente da câmera, mas também atrás da câmera, né? De como é que você lida com aquela equipe, de como você é responsável pelas pessoas que ali estão. De todas as pessoas, de todas as funções de um set, né? Numa tentativa de fazer com que aquele grupo trabalhe de forma coesa, percebendo as potências de cada um. Porque o cinema é uma arte muito coletiva, né? Então isso de reverberar, ele perpassa em muitas coisas. E é o corpo que é o instrumento, né? No cinema a gente trata o corpo como instrumento.
Não só necessariamente colocando ele na tela, mas escutando o corpo, escutando a voz, enxergando. No cinema não dá pra cheirar ainda, né? Mas às vezes você vê algo na tela e sente o cheiro daquilo. Mesmo o cheiro não saindo pela tela. Em cena, não existe mais a Juliana, né? Existe essa personificação desta outra pessoa que eu estou tendo o privilégio de viver, de ser. E não estou encenando, estou vivendo. E isso é muito louco e é muito lindo. E eu acho que é o que faz cada projeto ser sempre um mergulho no desconhecido.